de hoje, nós vamos começar a trabalhar com funções. Funções são trechos, são pedaços de código, são rotinas que você pode dar um nome a elas e chamar elas em outras oportunidades. Toda vez que você precisar, você consegue fazer o reaproveitamento desse código. Então a gente vai começar com um exemplo bem simples, uma funcionalidade para dar boas-vindas para o usuário. A ideia é que a gente passe o nome de usuário e o sistema dê boas-vindas. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, João. Bem-vindo, Maria. Tá? É uma ideia bem tranquila aqui, bem simples, e a gente vai acrescentando aqui. Então eu vou criar um novo arquivo aqui. Vai ser o nosso arquivinho de Python. Eu vou dar um Ctrl S aqui. Vai ser exemplo função. Tá? Para criar uma função, a gente sempre usa a palavra reservada def. Tá? Nós estamos definindo alguma coisa. Essa é a ideia. Após o def, a gente precisa dar um nome para a função que nós vamos criar. E essa função vai ser aqui, ó, início. Uma função que vai ser executada sempre que iniciar o nosso programa. Aqui dentro eu abro e fecho parênteses. Nesse momento eu não estou passando nenhum parâmetro. Já vou explicar para vocês. 2 pontos. E aqui eu vou escrever todas as funcionalidades da minha funçãozinha início. Vai ser bem simples, apenas um print aqui e uma mensagem. Olá, seja bem-vindo. Aqui a gente terminou de criar a nossa subrotina, a nossa função. Demos um nome para ela de início e ela tem apenas uma linha, que é esse print aqui, para dar as boas-vindas para os nossos usuários. Após criada a função, que é até esse trecho aqui, nós precisamos chamar, utilizar essa função, que é um segundo passo, que é, por exemplo, início. Qual que vai ser a ordem aqui? Como que isso vai ser executado assim que nós rodarmos o nosso programa? O Python, ele vai começar a ler de cima para baixo, normal. Ele vai entender que existe agora uma nova função chamada início. Aqui dentro tem algum código e ele não vai executar nada. O próximo passo dele é esta linha que faz a chamada da função início. Na hora que nós executarmos aqui, percebe que ele trouxe para a gente a mensagem: olá, seja bem-vindo. Supondo que eu quisesse exibir essa mensagem 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu não preciso mexer aqui na minha função. A criação, a definição dela está correta. E se eu precisar exibir 2 vezes, eu preciso chamar a função 2 vezes, invocar a função 2 vezes. Poderia apenas colocar na linha de baixo, início, abre e fecha e executar. Dá um clear 2 vezes, tá? Então, esse trechinho de código que exibe a mensagem olá, seja bem-vindo, ele faz parte da nossa função que chama início. Só que o que eu propus para vocês era uma mensagem um pouco mais pessoal. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, João, seja bem-vindo. Olá, Maria, seja bem-vinda. Como que nós faremos isso então? Vou apagar uma aqui das vezes. A minha função, aqui dentro dos parênteses dela, ela não está recebendo nenhuma informação. Ela não recebe nenhum argumento, nenhum parâmetro. E nós queremos receber o nome do usuário. Então, dentro aqui de início, nós vamos criar uma variável, um parâmetro aqui, chamado nome. E percebe que ele está num tom um pouquinho mais apagado aqui. Ao parar o mouse em cima, a gente verifica que ele não foi acessado ainda. Significa que ele não está sendo utilizado nesse momento. A função receberá essa informação, só que não está
executando, não está usando, não está acessando essa variável, essa informação aqui. E a ideia é que a gente exiba aqui, olá, nome do usuário. Então, vamos exibir aqui, ó. Ó, percebe que agora ele ficou um azul com um tom um pouquinho mais forte, mostrando que nós já estamos utilizando a nossa função início. E aqui embaixo, na nossa chamada da nossa função, agora a gente precisa passar um parâmetro, passar um argumento. E aqui nós vamos passar o nome do usuário. Então, Rafael. Vamos executar. Olá, Rafael. Seja bem-vindo. Vou executar e exibir essa mensagem de início mais vezes. Quero exibir 3 vezes, só que na primeira rodada o usuário é o Rafael. Na segunda, o usuário é o João. E na terceira, a usuária é a Maria. Ao executar, ele aparece a mensagem 3 vezes aqui. Significa que nós podemos criar uma função, que são as 2 primeiras linhas, e utilizar, chamar, invocar essa função quantas vezes você quiser durante o seu código. Aqui eu quis invocá-la, chamá-la, utilizá-la 3 vezes. Tá? Então chamei a função por 3 vezes aqui.